O perdão sempre tem um custo para a pessoa que o concede. A readmissão do filho mais novo não teve nenhum custo para ele, mas teve custos enormes para o filho mais velho. Quem está aqui foi no retiro de carnaval lembra disso, nós falamos sobre isso. Os custos que o filho mais velho teve que pagar para o mais novo poder voltar para dentro de casa. O pai não poderia apenas perdoar o filho mais novo, alguém teve que pagar. Quem que pagou? O mais velho. Foi o mais velho que teve que abrir mão do que restou da herança. O pai não conseguiria readmitir o mais novo, a não ser às custas do mais velho. O novilho cevado que estava sendo assado era do mais velho. Não tinha outra saída. Então, deixa eu explicar uma coisa para você. O perdão de Deus sempre leva em consideração duas coisas. O perdão de Deus sempre leva em consideração duas coisas. Primeiro, o abismo que existe entre o pecado e a justiça. Esse abismo, ele precisa ser mantido. Pecado é pecado e justiça é justiça. Essas duas coisas, elas jamais podem ser confundidas. Essas duas coisas jamais podem ser colocadas juntas. Deus perdoa, mas apenas sob a condição de não existir nenhuma alteração, nenhum comprometimento na justiça. Saiba disso, aprenda isso, porque não é isso que é pregado nos dias de hoje, é deturpado as Escrituras. Vou repetir, Deus perdoa, mas apenas sob a condição de não existir nenhum comprometimento com a sua justiça. Gente, quem lê as Escrituras percebe que Deus jamais declina da justiça para exercitar o perdão. Deus jamais abre mão da justiça para poder perdoar. Deus jamais perdoa suspendendo ou ignorando a justiça. Deus não é como Davi. Davi abriu mão da justiça e perdoou. Davi fingiu que nada estava acontecendo e perdoou. Deus não age assim. A primeira coisa que Deus precisa fazer ao oferecer perdão é sustentar a justiça. Deus é justo. Deus é justo. Deus não declina da justiça em momento algum, em hora nenhuma. Uma análise mais profunda dessa verdade vai mostrar que essa doutrina que tem sido pregada no Brasil hoje em dia, chamada de universalismo, aniquilacionismo, de que não existe inferno, de que as pessoas no final das contas vão estar todas no céu, isso é uma ofensa à justiça de Deus. Isso é uma heresia das grandes. A segunda coisa que Deus faz ao conceder perdão, a primeira é manter o abismo que existe entre pecado e justiça. A segunda coisa que Deus faz ao oferecer perdão é transformar a natureza corrompida e pecaminosa do homem. Deus,
ele não apenas mantém este golfo, esta separação entre pecado e justiça, mas ele de alguma maneira precisa mudar o fluxo, a direção, a inclinação, a posição desta pessoa em relação aos seus pecados. Se isso não for feito, o perdão ele irá apenas incentivar o pecado que ele tem perdoado. Vou repetir. Deus, quando perdoa o pecador, Deus muda a inclinação, a direção, o fluxo da vida desse pecador. Porque se isso não for feito, o perdão de Deus ele vai incentivar o pecado que ele está perdoando, que aconteceu com Davi. Ele estimulou Absalão na sua ira, no seu ódio, na sua amargura. Se eu sei que uma coisa é errada e perdoo sem discriminar o erro, o que eu estou fazendo? Eu estou capacitando a pessoa a continuar no seu erro, ao invés de libertá-la. Um agressor não transformado vai agredir novamente. Então, é o arrependimento que conduz a pessoa a uma nova condição de vida. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus nunca perdoa o pecador sem ao mesmo tempo mudar a natureza do pecador. É por isso que futuramente, quando nós formos falar de um negócio chamado Ordo Salutis, que é a ordem da salvação, coladinho com a justificação, junto com a justificação tem um negócio chamado de santificação. Deus não justifica aquele que não santifica. Por isso, que se você não vê uma pessoa santificada, há de se duvidar da justificação dessa pessoa. Porque na Bíblia, justificação vem coladinho com santificação. Deus nunca perdoa o pecado sem ao mesmo tempo mudar a natureza do pecador. Então preste atenção nisso. O perdão de Deus, ele é imerecido. Ninguém merece. Ele é ilimitado. Você pode, foi o pior pecador desse mundo, mas o amor e o perdão de Deus é ilimitado. É infinito. É imerecido, é ilimitado, é infinito, mas não é incondicional. O perdão de Deus não é incondicional. Sempre que oferece perdão, Deus o faz sob a condição de quê? Arrependimento. Você quer perdão, meu filho? Sim, arrependa-se dos seus pecados. Atos 3:19 diz assim, Pedro diz, arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. 1 João 1,9, aquele texto famoso diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. Deus nunca oferece perdão àqueles que não suplicam por Ele em arrependimento. Deus jamais prometeu perdoar um único pecado que o homem não esteja disposto a abandonar. Você não quer abandonar o seu pecado, não tem perdão para ele. Jamais é incondicional. Perdoar quando o arrependimento não se evidenciou não é um ensinamento bíblico. Entenda isso. Foi o que Davi não entendeu. Esse foi o grande erro de Davi com Absalão.
Irmãos, nem mesmo Deus perdoa se não houver arrependimento. Deus não perdoou toda a humanidade, a prova disso é que existem bilhões no inferno. Um detalhe muito importante sobre o arrependimento bíblico precisa ser dito aqui. Deus, preste atenção nisso, Deus não perdoa o pecador com remorso. Deus perdoa o pecador com arrependimento. Muitas pessoas confundem remorso com arrependimento. E não é fácil, não é muito fácil de distinguir mesmo não. Mas o que muitas pessoas possuem depois da besteira que elas fizeram, não é arrependimento, é remorso. Tem muito pai que olha para o filho e diz assim: meu filho se arrependeu. Se arrependeu coisa nenhuma, ele está com remorso. Remorso não é arrependimento. Como que a gente sabe disso? Porque ao perceberem o erro, as pessoas que têm remorso, elas não se voltam para Deus. Elas se voltam para si mesmas. Diferentemente do remorso, arrependimento genuíno acontece quando o pecador ele se volta na direção de Cristo. Remorso pode ser percebido biblicamente, por exemplo, na vida de Esaú. Quando Esaú vende o direito de primogenitura, diz a Bíblia que ele chora amargamente. A gente olha uma pessoa chorando, né? Compulsivamente a gente pensa assim, está arrependida. Não é assim não. Não é assim não. Jacó chorou compulsivamente porque vendeu o direito de primogenitura e implorou para reaver aquilo que ele perdeu. Apesar de ser um choro, e foi um choro sincero e amargo. Por que foi remorso e não foi arrependimento? Porque ele não se voltou para Deus. Ele simplesmente lamentou a situação. Abra aí a sua Bíblia rapidinho. Está no esboço, Hebreus 12, 16 e 17? Está aí escrito ou não? Então abra aí. Hebreus 12. Hebreus 12, versos 16 e 17 dizem assim: ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas, remorso, porque não voltou para Deus, voltou-se para dentro de si. O mesmo pode ser percebido na vida de Judas. Judas confessou, ele verbalizou que a sua traição foi um erro. Judas apanha o dinheiro que vendeu para Jesus e devolve. Ele chega lá para os líderes judeus e entrega. Gente, mas é claro que isso foi arrependimento. Ele devolveu o dinheiro. Quer uma prova maior do que arrependimento que essa? Foi remorso. Por quê? Porque o arrependimento é quando a pessoa se volta
para Deus. E Judas não se voltou para Jesus como Pedro fez. Ele se isola no seu mundo e ele acaba tirando a própria vida. O remorso, ele carrega junto com ele um negócio chamado de orgulho. Diferentemente de Esaú e de Judas, o filho pródigo, quando ele cai em si, ele diz assim: irei ter com meu pai. Ele direi: pai, pequei contra ti. O filho pródigo se volta para o pai. Arrependimento genuíno, segundo as Escrituras, é aquele onde o pecador se volta para Deus. Quando Davi percebeu a besteira que fez, ele disse assim: pequei. E diz assim: contra ti somente pequei. Ué, mas e Betseba? E Urias? E a família? E o reino? Davi não pecou contra todos eles? Davi diz: contra Deus. Porque todo pecado é um pecado, porque é feito contra Deus. E Davi se volta para Deus. É por isso que muitas pessoas, elas parecem, aos olhos humanos, parece que está arrependida, mas não está. Não está. Chega até chorar. E chora muito como Esaú, mas não é arrependimento, irmãos, é remorso. Porque a Bíblia diz que arrependimento conduz o pecador até Deus. E o pecador diz assim: foi contra o Senhor que eu pequei, eu tenho que acertar as minhas contas, é com o Senhor. Parece que está arrependida, mas não está. O simples chorar pelos pecados não salva ninguém. O choro pelos pecados é aquele choro que conduz a pessoa até Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é o choro, não são as lágrimas que transpõem o abismo entre o pecado e Jesus Cristo. Quem faz isso é a cruz. Não é o choro que transpõe o abismo entre o pecado e Jesus Cristo. É a cruz. Existe um hino muito antigo. O pessoal novo aí não vai, jamais vai ser um hino do cantor cristão, onde o poeta diz assim: o chorar não salva. Mesmo o lagrimar sem fim, jamais mancha carmesim poderá lavar em mim. O chorar não salva. O autor vai dizer ainda: obras não me salvam. Meus esforços sem cessar não me podem transformar, nem meus males expiar. Obras não me salvam. Orações, vai dizer o autor, não salvam. Apesar do seu fervor, petições não têm valor para salvar o pecador. Orações não salvam. Quem é das antigas aí, o que diz a última estrofe? É Jesus quem salva.
Ele a obra consumou, meus pecados expiou, com seu sangue me lavou. É Jesus quem salva. Foi Jesus quem padeceu, sobre a cruz por mim morreu, por seu sangue que verteu, pôde assim salvar-me. Meus irmãos, o que salva o pecador é Jesus Cristo. Portanto, as duas coisas precisam existir. O quê? A cruz de Cristo e o genuíno arrependimento do pecador. E é diante desse grande dilema que nós recebemos a maior notícia de todos os tempos, a maior notícia da história, que é chamada de Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho diz que a justiça e o perdão de Deus se encontram na cruz. A justiça e o perdão se beijam, se encontram no Calvário. É ali na cruz que o abismo entre o Deus Santo e o homem pecador encontra a ponte que os liga. Por isso que daqui a pouco nós vamos cantar um hino que foi produzido não para atender às exigências do mercado gospel. Um hino que foi produzido não para o próximo CD de um novo cantor. Um hino que foi produzido por alguém que entendeu que a justiça e o perdão de Deus se conciliam na cruz. Um hino que é fruto de reflexão teológica, de um coração agradecido. E essa reflexão teológica e esse coração agradecido chegou a um momento a dizer: louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus homem, no céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado por nossos pecados morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a Ti, que a justiça de Deus sustentaste. A pena sofrendo por nós merecida, a vida depondo, para assim nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, e adoramos a glória divina por Ti revelada, que para nós brilha na luz esplendente, fazendo-nos ver a real perfeição. E agora é o que resume o que eu vim falando até aqui. O poeta diz assim: em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo. Não pode. Não pode deixar a culpa sem castigo. Por isso que Jesus precisou morrer. Em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo, com a compaixão que por graça recebe. E o que diz? Exime de culpas o réu pecador. Nas Crônicas de Nárnia, no primeiro livro, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, conta a história daquelas 4 crianças que vão para Nárnia.
E um deles, o Edmundo, comete uma besteira terrível. E segundo as leis de Nárnia, ele precisava morrer. Cometeu traição. Tinha que morrer. E Edmundo estava sob os cuidados e a proteção da feiticeira branca. E quando Aslan, aquele grande leão, chega para conversar com a feiticeira, ela diz assim: você sabe disso segundo as leis daqui, ele está sob a minha responsabilidade por causa do que ele fez. E Aslan diz: eu sei disso, mas eu quero conversar com você. E eles entram lá para uma tenda e fica aquela expectativa do lado de fora, até que Aslan sai, vira-se para Edmundo e diz: você está livre, pode ir embora em paz. E todo mundo olha: mas como assim? Ele tem que pagar, ele tem que pagar. E a feiticeira diz: Aslan vai pagar por ele. E Aslan sofre e morre no lugar de Edmundo. A justiça precisava ser feita, porque a culpa não pode ficar sem castigo. Meus irmãos, Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Ali na cruz, Jesus disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Deus desamparou o Filho, porque naquele momento o pecado de toda a humanidade caía sobre Jesus. E o perdão de Deus para a alma do homem só encontra lugar quando a alma culpada e o Deus Santo são colocados juntos através da fé. Fé que clama pelo preço que Jesus Cristo pagou. O perdão que Davi concedeu a Absalão foi um perdão completamente inadequado. Não foi o perdão bíblico. Aquele perdão conduziu a um agravamento do pecado, a um agravamento da rebelião, da separação entre eles. O perdão de Deus não é algo barato, não é algo banal, não é algo fácil. A doutrina da justificação nos ensina que o perdão de Deus foi algo muito custoso, que o perdão nunca se dá ao custo da justiça, porque a justiça precisa ser satisfeita, e o custo dessa satisfação foi pago no sacrifício de Jesus Cristo ali no Calvário. Por isso nós devemos, como disse o poeta, louvamos ao Senhor e adoramos. Por quê? Porque em Ti concilia-se a santa justiça, que não pode a culpa deixar sem castigo. Que Deus nos abençoe ao percebermos e ao entendermos o que é esta doutrina chamada de justificação pela fé. O que custou a doutrina da justificação pela fé, que infelizmente e lamentavelmente tem sido esquecida, deturpada nos nossos dias. Que Deus nos dê graça para que a nossa igreja jamais deixe de proclamar, de anunciar e de pregar a verdade
da justificação pela fé. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando ao Senhor. Amém.